E o seu Afonso estava precisando de um professor de ciências para o curso técnico de contabilidade. Uhum. E o Inácio falou, aqui, Dimar. Ele passou na primeira fase do vestibular para medicina, ele sabe tudo de ciências. Você sabe que eu visualizei o Nassim fazendo isso. O Inácio, você sabe, o dele. Inácio, ele assim, em matéria de entusiasmo, Ele é o pico. nossa senhora, Ele né? é, realmente. Eu me lembro assim, ele vinha contar as coisas pra gente, assim, falava com aquele entusiasmo e tal. Quando você ia ver a coisa, lá, é isso. É isso. Dava até uma frustração, mas tem certeza que é isso? E com as pessoas também, ele Sim, sabe vender o peixe dos outros, né? Sabe. E seu Afonso foi e comprou, sabe? E aí eu tinha acabado de terminar o segundo grau e fui dar aula no segundo grau, no curso técnico de contabilidade. Pra você ter uma ideia, eu dei aula para pessoas que tinham sido meus colegas. Tinha sido reprovado. Eu tinha sido reprovado e estavam lá. E foi aí que eu comecei, sabe? E me descobri dentro da profissão. A docência, então, foi quase que uma imposição das situações. Foi uma contingência mesmo. E aí depois, mais para frente, eu fiquei 2 anos sem tentar o vestibular. E aí, dando aula, falei, agora tem que me aperfeiçoar, né? E aí veio a dúvida, o que eu ia fazer? Eu estava dando aula de ciências e no curso técnico de contabilidade era uma disciplina só ciências para química, física e biologia. Uhum. E aí, geralmente, era biologia num ano, química no outro e física no outro. Aí você imagina a dificuldade, que eu falei que exatas não é a minha praia, né? Da aula de física. Química eu até que arriscava, mas física, nossa senhora, era um terror. Aí eu tinha que escolher que curso eu iria fazer. Uhum. E tinha a opção de fazer matemática, eu ia estudar em Anápolis, que iria me habilitar para dar aula, continuar nessa área de ciências. Uhum. Mas eu acabei escolhendo letras, porque na época eu já trabalhava com jornal e tudo, e eu sempre gostei de escrever. Naquela época já tinha o jornal? Era o Silvaniense? Como é que era? Era o Silvaniense. Você escrevia? Você tinha uma coluna ou você fazia editorial geral? Então, o Silvaniense foi uma história interessante. Nós trabalhávamos lá no Zé Pascoal e nós fizemos o Palas. Né? Famoso. Todo mundo lembra com muita... O Inácio e eu idealizamos e organizamos o Palas. Palas, a palavra Palas é o nome de uma deusa grega da cultura, da sabedoria, Palas Atena. E nós pegamos a palavra Palas e fizemos uma sigla, né? Programa de Apoio à Literatura e às Artes em Silvânia. E foi um movimento que nasceu lá no José Pascoal. E assim, Silvânia era tão carente de atrações culturais assim, que aquilo mexeu assim com a sociedade, sabe? Sim. Porque você sabe o Inácio, como que o Inácio é rigoroso, exigente, assim, né? Demais, então demais. A gente procurou fazer a coisa assim, bem com qualidade mesmo, né? Bem organizado. E isso surpreendeu, assim, sabe? Então, a gente escolheu alunos de todas as turmas, né? Formamos a comissão, aí essa comissão tinha uniforme e tudo, e foi meio que uma revolução. E isso nos projetou, de certa forma, na sociedade. E os textos, tudo, quem fez do Palas fui eu. E depois do Palas... tinha habilidade com escrita já. Do primeiro ano, o prefeito, na época, que era o Zuquinha um dia me chamou lá no gabinete dele. E me propôs que ele queria criar um jornal para noticiar as coisas da prefeitura e para falar da cidade. E queria que eu tomasse conta desse jornal. Hoje eu fico pensando assim na coragem do Zuquinha, né? De me colocar nessa condição. Porque assim, eu tinha 22 anos na época, não tinha nada, né? Não tinha feito nada assim. Uhum. E ele confiou em mim. E isso foi assim... muito importante para mim, sabe? Mas eu fiquei assim meio receoso.
Falei, não, eu te ajudo a fazer o primeiro, aí a gente vai ver e tal. Tanto que a primeira edição, eu não coloquei meu nome lá, como editor. O quê? Aí as pessoas olham, quem tá fazendo isso aqui, né? Não sei. Não sei. Apareceu aí, né? A E timidez aí, já era algo de carregar de infância? acho que você? tinha um pouco a ver com essa insegurança, assim, né? Uhum. E aí a gente começou a fazer o Silvaniense e o Zuca deu todo apoio e eu passei a meio que trabalhar na prefeitura mesmo, sabe? Então, ele me pagava para fazer o jornal e eu ficava lá acompanhando, ficava trabalhando. O jornal era mensal. Digamos que já passou a ser uma assessoria de comunicação. Um pouco isso. Uhum. E aí, o Zuca, o governo dele foi maior do que os outros. Porque ao invés de ser de 4 anos, ele foi de 6 anos. Porque na época houve uma prorrogação dos mandatos dos prefeitos para que a eleição de prefeito coincidir com outras eleições lá, né? Uhum. Então ele ficou esse período. E aí eu fiquei o período todo, e aí depois, quando ele saiu, o jornal continuou. Tá?